Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versos de número 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versos de número 1 a 5. Conjure-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos mais uma vez, ó Pai, por ter nos trazido até a sua casa no dia do Senhor. Que a tua palavra, ó Deus, penetre em nossos corações, para que nós possamos não apenas compreender o que aqui está escrito, que aqui foi inspirado pelo teu Santo Espírito por meio dos profetas e dos apóstolos, mas também, ó Deus, e principalmente, colocar em nosso coração para que nós venhamos ter uma vida santa, uma vida que te glorifica em tudo, quer seja como igreja, como indivíduos ou como famílias, ó Deus. Que em tudo o Senhor nos instrua nessa manhã, esse é o nosso desejo, a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Não sei se os irmãos já repararam, mas nós temos a tendência de gostar ou de selecionar aquelas cartas que são prediletas para nós, quando a gente trata das cartas paulinas, que não necessariamente as cartas chamadas pastorais estão inclusas nela. É possível que a carta a Timóteo, a carta a Tito, não seja dos nossos prediletas. A questão, e talvez aqui a razão, seja porque essas cartas são cartas pessoais, são cartas realmente pastorais, onde Paulo está instruindo seu jovem pastor aqui, Timóteo, a como ele deve proceder diante da igreja do Senhor, diante das perseguições, diante da falsa doutrina que invadia a igreja. E talvez as nossas cartas prediletas sejam Romanos, repleta da sua boa teologia, da teologia paulina, talvez Gálatas, enfim, Efésios, cartas que são mais densas teologicamente. E o ponto é justamente isso, a gente talvez selecione esse ponto porque a gente acha que a carta a Timóteo seja uma carta específica para quem é pastor, ou para quem é presbítero, ou talvez para um seminarista, para alguém que está concorrendo ao sagrado ministério, para quem está no pleito de ser talvez um futuro ministro do Evangelho. Mas, meus irmãos, pensemos bem, por que essas cartas tão pessoais, pastorais, estão na Escritura? Qual o motivo delas estarem aqui se ela foi escrita a uma determinada pessoa especificamente? Mas, mesmo pelo fato de ela ter sido escrita a uma pessoa, a um jovem pastor, a carta a Timóteo, as cartas pastorais, elas também foram escritas para a igreja. A igreja precisa entender quais eram as demandas dos jovens pastores, de Timóteo, do jovem pastor, para que elas então, para que a igreja pudesse viver de forma a glorificar a Deus. A vida dos nossos pastores, a vida dos nossos presbíteros importam para a igreja. É por isso que essas cartas estão aqui. A gente precisa lembrar que elas possuem esse forte cunho pessoal e afetivo. Paulo trata aqui Timóteo como um chamado filho da fé, um filho no qual ele gerou. Mas essas cartas são cartas escritas à igreja de Deus, que nos lembra justamente da vida do pastor e o cuidado pastoral que diz respeito a todos que fazem parte do corpo de Cristo. E esse é um ponto importante para nós, porque quando os nossos pastores, nossos presbíteros estão cumprindo a vocação para a qual o Senhor os destinaram, a igreja então, meus irmãos, está definitivamente, devidamente protegida. E o ponto que nós precisamos pensar aqui, no fim dessa carta, na segunda carta a Timóteo,
E o que eu quero pensar com vocês nessa manhã é justamente das nossas expectativas em relação àquilo que a Escritura Sagrada determina como vocação pastoral, ministerial. Será que as nossas expectativas estão alinhadas com aquilo que a Escritura determina? Muitas vezes as nossas expectativas elas são frustradas porque elas não correspondem àquilo que a Escritura preordena e determina como aquilo que Deus determinou na sua vocação em chamar pastores para a sua igreja. E esse é um ponto importante para nós. Precisamos alinhar, o que nós devemos esperar dos nossos líderes. As nossas expectativas estão realmente alinhadas com aquilo que Deus estabeleceu na palavra ou temos nos frustrado muitas vezes com a liderança, com as nossas lideranças, pelo fato de que aquilo que nós esperamos não é aquilo que Deus determinou na Escritura como aquilo que os nossos líderes devem se preocupar. Temos que alinhar, meus irmãos. Esse é um ponto aqui para nós já entendermos, a nossa visão sobre o que é ser um ministro do Evangelho com a visão da Escritura. E é por isso que essa carta está aqui. E é por isso que ela tem tamanha importância para a igreja. O contexto dessa carta é muito claro, meus irmãos. Paulo aqui está preso na sua segunda prisão em Roma. Diferente da primeira carta a Timóteo, onde Paulo ainda estava preso na sua prisão domiciliar, Paulo agora está numa espécie de masmorra, num frio, talvez numa prisão subterrânea. Ele não tem mais acesso às pessoas, ele não consegue mais receber visitas para pregar o evangelho, diferente do contexto final de Atos, que Paulo tinha uma certa liberdade para pregar o evangelho. Paulo agora já está preso sabendo que vai ser morto. A tradição cristã fala que Paulo, depois de um pouco tempo de escrever a segunda carta a Timóteo, ele foi degolado. Então a ideia é justamente que Paulo já sabia que a sua carreira naquele momento se findava. E o ponto aqui é que Paulo está tratando de questões mais práticas com Timóteo. Ele não tem tanto tempo assim a decorrer sobre diversos assuntos, ele precisa tratar daquilo que verdadeiramente interessa. O que ele faz aqui? Ele encoraja Timóteo diante desse desafio grande, que é combater os falsos mestres, que pregavam um falso evangelho e penetrava na igreja de Éfeso, que era a igreja na qual Timóteo era pastor. Timóteo precisaria então ter uma coragem para enfrentar esses homens, ele não poderia fugir desse embate, era algo que era importante, fundamental ao seu ministério. Não importa o que lhe acontecesse, Paulo vai dizer que o que importante era que Timóteo cumprisse cabalmente, ou seja, até o fim, o seu ministério. Quando a gente pensa ao longo de toda a segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo aqui vai encorajar nos primeiros capítulos a Timóteo a permanecer firme nessa vocação na qual Deus havia escolhido, inclusive para não se envergonhar dos sofrimentos que Paulo estava sofrendo, porque isso tudo, meus irmãos, o sofrimento de Paulo e o sofrimento de Timóteo fazia parte do ministério de um pregador, ou seja, do ministério de um ministro do Evangelho. Os dois grandes temas dessa carta é justamente isso, é a firmeza na palavra e a paciência que Timóteo precisaria exercer ao enfrentar o sofrimento. O sofrimento aqui é justamente a marca que um cristão possui ao ser servo de Cristo, e um pastor, é claro, possuiria também. Você vai ver também no segundo capítulo que Paulo vai ajudar aqui a Timóteo a entender essa relação de causa e efeito que o ministério pastoral possui, e é muito interessante, eu queria que vocês abrissem no capítulo de número 2, no verso 11, porque isso aqui vai permear e vai dar direção ao que Paulo vai instruir Timóteo naquilo que foi lido no capítulo de número 4. Olha só o verso número 11, quando Paulo fala assim: fiel a esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos também com eles, reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Você vê que há aqui uma espécie de silogismo, ou seja, de causa e consequência, que é muito interessante, que Paulo vai falar assim: se com ele morremos, com ele viveremos. Se perseveramos, ou se perseverarmos, com ele reinaremos. Se o negarmos, ele nos negará, mas ele quebra no último ponto o chamado silogismo, quando ele fala assim: porém, se formos infiéis, ele permanece
fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Aqui a ideia é que o leitor vai esperar que, se formos infiéis, o Senhor vai destruir, o Senhor vai acabar, o Senhor vai dar fim ao seu ministério. Mas o ponto é que ele permanece fiel, porque ele não pode negar a sua essência, ou não pode negar a sua própria palavra, a si mesmo. Ele permanece fiel a si mesmo, né? A sua própria divindade, a sua própria inerrância. E o ponto é justamente esse. A ideia aqui é mostrar que, embora Timóteo tenha desanimado, por exemplo, em algum momento do seu ministério, devido às perseguições, devido às dificuldades que o ministério possui, se em algum momento ele pecou e ele deu alguma escorregada no caminho, ele poderia ficar tranquilo diante do Senhor, porque a fidelidade de Deus não dependeria em nenhum momento do seu desempenho. Na verdade, a fidelidade do Senhor dependeria apenas da própria imutabilidade de Deus. O ser de Deus é imutável, logo ele não muda os seus projetos, a sua fidelidade permanece intacta. E é por isso que ele jamais deixaria de cumprir os seus planos na vida do jovem pastor, na vida do rebanho de Deus, a qual a ele foi confiado. E aqui, meus irmãos, a gente já precisa entender. Isso é uma notícia maravilhosa, quando foi para Timóteo, quanto é para nós, porque há um chamado de Deus a quem ele mesmo chamou, aos seus líderes. Porém, o sucesso de um ministério e o sucesso da igreja não depende definitivamente de nós. Não depende do nosso desempenho, não depende nem mesmo da nossa fidelidade, depende somente daquele quem nos chamou. Essa é a primeira grande notícia da segunda carta a Timóteo, porque ele estava enfrentando dificuldades, sofrimentos. Paulo estava pronto a ser morto, e ainda assim, Paulo fala que Deus permaneceria fiel à sua própria palavra, porque ele é imutável. Embora sejamos homens falhos, embora os ministros, presbíteros sejam homens falhos, cheios de pecados, lutam contra eles dia após dia, ainda assim o Senhor permaneceria fiel, porque a sua fidelidade não depende deles, não depende de nós. Porque se dependesse de nós, meus irmãos, nós e a igreja já estaria perdida. Porque muitas são as vezes que nós não conseguimos ser fiéis. Quantas são as vezes? Isso não é diferente para com os nossos líderes. A grande notícia é que a obra para a qual fomos chamados é do Senhor, então Ele se encarregará de dar cabo, dar fim e dar êxito em todas as nossas ações. Você vai ver que o primeiro conselho que vai nortear ainda no versículo 5 do capítulo 2, quando Paulo vai falar: procura apresentar-te a Deus aprovado, como a obreiro que não se tem de envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o ponto fundamental da carta de Timóteo, manejar bem a palavra da verdade, a centralidade da palavra na vida do ministério de um pastor e na vida da igreja. Esse é o ponto. O conhecimento da palavra seria útil e seria fundamental para que Timóteo desenvolvesse esse espírito manso, essa humildade, essa paciência que ele vai decorrer ao longo de todo o capítulo de número 2. A palavra que é capacitadora, ela seria aquela que daria tudo a Timóteo, tudo o que ele precisasse para cumprir o seu ministério. E Timóteo precisava focar justamente naquilo que verdadeiramente importava, a fim de que o povo de Deus fosse devidamente alimentado, os lobos fossem espantados e o rebanho pastoreado, né? Esse é um ponto muito interessante, né? O pastor fala muito sobre isso, a ideia de que a pregação fiel da palavra alimenta e atrai os que são de Cristo e afasta aqueles que são de fora. E um ponto importante para nós ainda, no capítulo de número 3, ainda dando sequência ao que Paulo aqui está argumentando para chegar no capítulo de número 4, né, ele vai falar que nos últimos tempos, nos dias pós-ressurreição de Cristo, haveria pessoas de todos os tipos. O pecado se multiplicaria na vida deles e no meio da igreja. Isso é um ponto importante. E em meio a isso tudo, Paulo vai dizer que Timóteo deveria permanecer o quê? Fiel em meio ao sofrimento. Está no capítulo número 3, verso 10 a 13. E isso faria parte do seu ministério para o qual Deus havia vocacionado. Crer na palavra, esse é um ponto muito importante, né? Está lá naqueles versos muito conhecidos de 14
a 17, quando ele fala assim, né? Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Ele vai falar aqueles versos muito conhecidos, verso 16, capítulo 3, toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, dando aqui provas, né, da suficiência da Escritura Sagrada e como que ela é importante, fundamental para tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, a Escritura é suficiente. Paulo está falando para Timóteo. Permanece na palavra, permanece na Escritura, porque ela é suficiente para o seu ministério, ela é suficiente para a igreja, ela é suficiente para o que nós precisamos e desejamos. Não há outra fonte de sabedoria senão a Escritura. E aí, com o último apelo, nós chegamos nesses versos que nós lemos. Diante da sua iminente partida, Paulo conclama a sua última petição a Timóteo, resumindo aquilo que havia sido dito ao jovem pastor ao longo da sua carta. No verso número 1, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. É interessante que Paulo aqui, ele faz uma espécie de evocação, ele chama a sua presença o próprio Deus Pai, Deus Filho, Senhor do Universo, que vai julgar vivos e mortos quando retornarem em glória, justamente para quê? Para servir-lhe de testemunha diante daquilo que o jovem pastor Timóteo ouviria. A testemunha entre essa exortação, entre esse encorajamento, entre esse estímulo, era justamente Deus Pai e Deus Filho. A ideia aqui é que o próprio Deus seria testemunha do ministério de Timóteo. Era ele, o Senhor do Universo, quem julgaria as suas ações e as suas intenções. Assim como o Senhor Deus seria testemunha de Paulo. Aquele que sonda o profundo dos nossos corações, a nossa alma no profundo, estaria como testemunha de Paulo e Timóteo diante dessa palavra instruída a Timóteo. E o primeiro conselho, é claro, deveria ser, claro, não haveria outro conselho, pregue a palavra, verso número 2. Quer seja oportuno, quer não. Insta, quer seja oportuno, quer não. A ideia aqui é justamente essa, meus irmãos, que Timóteo deveria focar na sua tarefa principal, que era o quê? Pregar a palavra. A tarefa primária de um ministro do Evangelho é pregar a palavra. Esse é o cerne do Evangelho. E nesse caso, Paulo não estaria falando para Timóteo que ele deveria falar sobre a palavra. É diferente de falar sobre a palavra, é diferente de pregar a palavra. O que Paulo está aqui falando, está instruindo o jovem pastor, é que o seu ministério deveria ser um ministério público da pregação do Evangelho, para o qual o Senhor escolheu os seus ministros. O ponto aqui que Paulo está instruindo é que Timóteo não teria liberdade para falar dele, para contar casos, para fazer qualquer outra coisa, senão pregar a palavra. Pregar a palavra, meus irmãos, além de ser algo seríssimo, ela precisa ser feita, ou seja, isso precisa ser feito dentro daquilo que o próprio significado de pregação pública requer, que é pregar a palavra dentro do seu próprio contexto. Tirar versículos isolados e falar sobre alguma coisa que aqueles versículos estão dizendo, não é pregar a palavra. Pregar a palavra é aplicar a palavra, além de ler a palavra, é explicar a palavra e aplicar a palavra ao contexto do povo, do rebanho de Deus, dentro daquilo que o todo da Escritura está dizendo para nós. Não é ter uma caixinha de promessa e sair tirando versículos dia após dia, vendo o que Deus tem para você naquele dia. Não é isso. Pregar a palavra é entender o que Deus tem a nos dizer no todo da Escritura. No todo daquela carta, no todo daquele livro, dentro do seu contexto literário, dentro do contexto para o qual o autor escreveu. Aquilo que a gente entende como método gramático histórico de interpretação da Escritura. E aqui um ponto é muito importante, meus irmãos. Muitas são as pessoas, muitos são os crentes hoje que deixaram de ver a figura do pastor como a figura do pregador. O pregador do passado, essas palavras, pastor e pregador, eram quase como intercambiáveis, ou seja, elas eram usadas como sinônimos.
Pastor era pregador, pregador era pastor. As duas coisas devem ser usadas de forma equânimes, ou seja, são a mesma coisa. E aqui nós já devemos corrigir as nossas expectativas, porque muitas são as vezes que nós tendemos a idealizar nos pastores, nos ministros, nos líderes, a figura de pessoas que resolvem todos os tipos de problemas. Talvez as nossas maiores necessidades, talvez se faltou alguma espécie de luz, o pastor recebe alguma ligação, se alguém está doente, o pastor recebe uma ligação, se faltou dinheiro, o pastor recebe a ligação, o pastor está recebendo ligação em todo quanto é contexto, e muitas vezes a figura de pregador está sendo deixada de lado. O ponto aqui é justamente esse. Se você olhar para as megas igrejas hoje, igrejas deixaram de virar templos, viraram shopping centers, e pastores deixaram de ser pregadores e se tornaram administradores, prefeitos, mestres de obras, coaches e por aí vai, psicólogos. A gente acaba misturando as coisas. Porém, a cada dia tem deixado de ser ministro do evangelho, pregador. Eu lembro de algumas situações que eu vivi, onde eu passei por uma igreja e estava conversando com um pastor, e eu falei, como é que está aí a obra, tá bem e tal, como é que anda aqui as demandas? Ele falou, não, aqui tá uma benção, meus irmãos, o meu irmão, porque eu mesmo aqui, eu só prego no primeiro domingo. Os membros até sabem que se eles precisarem me ver, eles precisam estar aqui no primeiro domingo, porque nos outros domingos, outros dias, tem o fulano que prega, tem não sei quem que prega, é uma benção, e eu não preciso pregar dia nenhum. A ideia é que talvez muitos pastores, e esse foi um dos casos, né, que ele deixou de entender que ser pastor é ser pregador. E aqui está um ponto interessante, porque não é que pastor, ou ministros, ou presbíteros não possam fazer esse tipo de coisa, né, ajudar um irmão, ajudar um necessitado em determinadas ocasiões. Não é o ponto, mas o ponto é que esse não é o foco do ministério pastoral. Vocês lembram de Atos 6? Né, na instituição dos diáconos, né, Atos 6, versos de número 1 a 4, é dito assim, eu vou citar para vocês terem uma ideia, que essa era uma demanda importante, porém não era essencial para a atribuição dos apóstolos. Eles precisavam focar em uma outra obra. Olha o que é dito lá. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aqui há uma demanda séria, meus irmãos. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, apóstolos, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O ponto aqui, a ideia justamente não é que pastores são superiores, ministros, presbíteros são superiores e por isso eles não poderiam servir à mesa, porque servir à mesa era algo menor. Não é isso o ponto. A demanda ali era uma demanda de divisão na igreja. Requereria uma intervenção imediata, porque poderia gerar um problema grave na igreja. O ponto não é esse. A ideia é que os apóstolos, os pastores, tinham uma obra superior para se dedicar. E não porque eles são superiores, mas porque a tarefa da pregação do evangelho era superior. Então ela não poderia ser interrompida para outros fins, por mais piedosos que eles fossem. O ponto é que, em primeiro lugar, deveria vir o preparo, o esmero para a pregação do Evangelho e a oração diligente para que Deus abrisse os corações daqueles que estão indo para o inferno, para que sejam resgatados pela palavra de Deus. Essa tarefa requeriria deles tempo e foco. Não poderiam parar para servir às mesas, precisavam que outras pessoas, né, os diáconos, fossem eleitos para isso, para essa tarefa tão importante na igreja. E aí o ponto que Paulo vai tratar é que a pregação da palavra, ela deveria ser feita, quer seja oportuno, quer não. O que está dizendo aqui Paulo com isso? Está dizendo que não há momento certo para que o evangelho seja pregado. É simples. A ideia é que quando o evangelho é pregado ao pecador, o homem está indo determinado e diretamente para o inferno, meus irmãos. Então não há tempo a se perder. A pregação do evangelho ela é urgente na vida das pessoas.
Ela é urgente na vida daqueles que estão perecendo, mas também na vida da igreja, que depende do alimento diário para prosseguir caminhando rumo ao céu. É o destino eterno das pessoas que está em jogo. Logo, não há tempo, e não há tempo para distrações. O ponto principal é que os ministros precisavam se concentrar, Timóteo precisava se concentrar na pregação do Evangelho, e isso não tinha tempo adequado para isso, oportuno não. E o ponto é justamente esse, porque muitas são as vezes que o ministro terá oportunidades para pregar o Evangelho, outras precisarão pregar mesmo quando essas oportunidades não forem tão favoráveis. Muitas vezes iremos pregar e todos concordarão, outras vezes iremos pregar e não seremos bem vistos, nem bem quisto. E é assim que Paulo determina, não interessa isso. O que é importante é que você pregue. Ah, mas as pessoas não estão concordando, pregue. Ah, mas eu tenho oportunidade de pregar, pregue. Não tenho oportunidade, pregue o Evangelho, pregue a palavra. A tarefa do ministro precisava ser exercida, independente da circunstância. A ideia que o texto original traz aqui, meus irmãos, é que o ministro precisa estar sempre em guarda, como uma espécie de defesa, pronto para atacar. E quando ele precisasse, o Evangelho, a arma do Evangelho precisava estar em seu punho, para que ele atacasse com o Evangelho. E aí sim, as pessoas fossem salvas da mão de Satanás. Esse é o ponto. E por isso que o Evangelho é o maior tesouro da igreja, é o maior tesouro dos nossos ministros, nossos pastores. Martin Lloyd-Jones vai dizer que é impossível que um não cristão conviva conosco sem nunca ter ouvido, ou ter tido a oportunidade de ouvir o Evangelho da nossa boca, se somos verdadeiros cristãos. O ponto é esse. Somos verdadeiramente cristãos? Será que aqueles que estão ao nosso redor têm ouvido o Evangelho da nossa boca? Se não ouviram, será que nós não estamos tão cheios assim da palavra de Deus, a ponto daquelas pessoas que estão ao nosso redor saberem e ouvir o Evangelho de nós? O ponto é esse. Um verdadeiro crente, um verdadeiro ministro não fará força para que o Evangelho seja pregado, porque em todo o tempo o Evangelho emanará da sua boca. Esse é o ponto. E a segunda característica que Paulo vai trazer aqui, e que nós precisamos nos moldar para essa qualidade de um verdadeiro ministro, as expectativas que nós estamos aprendendo a entender e compreender segundo a palavra de Deus, é que ele deveria, ainda no verso número 2, depois que ele fala quer seja oportuno, capítulo 4, verso número 2, ele vai falar corrige, prega, vou começar do 2 inteiro, prega a palavra, ainda quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Aqui, essa ideia de corrigir, repreender, exortar, gira em torno, é claro, da pregação da palavra. A pregação da palavra é o centro. A ideia é que a palavra aqui ela vai ser aplicada particularmente à vida da igreja, à vida da membresia. A palavra é pregada de púlpito e depois ela é aplicada de forma mais específica nas demandas das pessoas, diante dos seus pecados, diante das suas lutas. A palavra ela é direcionada, ela é conformada às nossas necessidades, diante, é claro, daquilo que a gente já disse, de contexto, de tudo que nós devemos fazer diante da própria palavra de Deus. E é interessante, eu não sei se você já percebeu, que há uma gradação aqui nesses imperativos. Quando ele fala corrigir, ele está falando de você explicar a pessoa, com base na própria palavra, que ela está equivocada. Repreender, já há uma ênfase maior de autoridade, ou seja, autoridade pastoral repreendendo diante de um pecado. E a exortação no sentido de estimular, de fazer com que a pessoa, com que o membro continue no caminho, aquilo que Paulo está fazendo aqui com Timóteo. Há uma gradação nesses imperativos. É como se o ministro, é como se Timóteo devesse aprofundar a sua ação na vida dos irmãos. Primeiro ele corrige, depois ele repreende e por último ele exorta. E o ponto aqui é justamente esse. Essa não seria uma tarefa fácil, porque se manter fiel às Escrituras, meus irmãos, seria a maior dificuldade, o maior desafio da vida do jovem pastor Timóteo. Porque
O ministro deve, claro, conduzir as pessoas ao arrependimento por meio da instrução pessoal. Isso definitivamente não é tarefa fácil. Por que não é uma tarefa fácil? Porque, não diferente dos tempos de Timóteo, nos nossos tempos as pessoas não querem ser corrigidas, as pessoas não querem ser repreendidas, as pessoas não querem ser exortadas. Essas ações não geram nenhum tipo de conforto em quem a está fazendo. E Timóteo aqui, como qualquer pastor, poderia cair na tentação de achar que essas atitudes não eram necessárias e de alguma forma poderia afastar as pessoas da igreja. Pensa comigo. E também atrair alguma espécie de perseguição. Pense comigo que Timóteo poderia muito bem estar sujeito a cair no pecado de omissão. Omissão porque fazer tudo isso que a palavra determina lhe daria um grande custo, um alto custo. Repreender, corrigir, repreender, exortar, não é uma tarefa definitivamente fácil. E é por isso que a disciplina eclesiástica tem sumido no meio das igrejas. Porque fazer isso, e essa não é uma tarefa só dos ministros, é uma tarefa nossa também. A Escritura fala que nós devemos corrigir uns aos outros, exortarmos uns aos outros, né? Eu tenho certeza que você sabe que isso é uma tarefa difícil. Quando você vê alguém em pecado, você pensa 2, 3 vezes em exortá-lo ou não, justamente por esse fato. Será que a pessoa vai receber isso? Será que isso vai ser bem visto? Será que ela vai ficar mal com você? E talvez nós, assim como os ministros, podem cair no pecado da omissão. É por isso que Paulo vai condicionar, ele vai falar, ele sabe que a situação não é fácil. Você vai ver que no verso número 3 a 4, ele vai falar, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ele vai fazer aqui, meus irmãos, uma espécie de contraponto entre verdadeiros ministros e os falsos mestres. Lembra que Timóteo está sendo aqui atormentado pelos falsos mestres que está pregando um falso evangelho. O que ele está falando? Que o ministro verdadeiro, você, Timóteo, precisa pregar o quê? A sã doutrina, a doutrina saudável, a doutrina que emana da palavra. Precisa pregar a palavra. Já os falsos mestres, eles contam fábulas. Eles não estão de acordo com a verdade. O que eles falam são fábulas, são histórias, são coisas que não condizem com a verdade. Já o ministro verdadeiro, ele corrige, ele repreende, ele exorta. O falso mestre fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Os verdadeiros crentes, em contraponto, ouvem a verdade. Já os falsos crentes não dão ouvidos à verdade. A frase da semana passada falava que os ninivitas só precisaram ouvir uma vez o evangelho e se arrependeram. E quantos de nós, domingo após domingo, ouvimos a palavra e ainda assim não nos arrependemos? Será que temos agido como verdadeiros crentes que ouvem a voz do pastor e se arrepende e toma para si a repreensão, a exortação como algo que vai nos edificar, ou temos dado de ombros, virado as costas para a verdade e preferido ouvir as fábulas dos falsos mestres como coceiras nos ouvidos, preferindo ouvir aquilo que os falsos mestres têm a nos dizer? Talvez a semelhança de Eva, que preferiu ouvir a voz da serpente a ouvir a voz do Criador. Esse é o ponto, meus irmãos. A tentação é cair na ideia de que a palavra não é agradável, não seria agradável às pessoas, e de alguma forma elas poderiam afastar da igreja, se afastar da igreja. E essa é uma grande tentação, porque nós sabemos que a palavra é fundamental. Nós lemos aqui que ela é inspirada, ela é perfeita, e ela torna o homem perfeito, perfeitamente habilitado para toda a boa obra, ou seja, não é para algumas obras, mas para toda a boa obra. Ela é capaz de salvar, ela é capaz de edificar, ela é capaz de instruir, ela é capaz de nos fazer permanecer e perseverar no caminho. Porém, na prática, muitas vezes agimos como se ela não valesse nada. Temos medo de corrigir, temos medo de repreender, temos medo de exortar, porque as pessoas do nosso tempo talvez não suportam ouvir a sã doutrina. E por outro lado,
nós ficamos melindrados quando somos exortados, corrigidos, repreendidos, quando somos confrontados com a palavra, porque nós estamos muitas vezes importando com o nosso próprio ego, com o nosso próprio coração, do que com a palavra de Deus, que nos confronta. E o temor aos homens aqui poderia fazer com que Timóteo abandonasse a sã doutrina na pregação e na aplicação da palavra na vida da igreja. Esse é o ponto aqui que Paulo está preocupado com Timóteo. Paulo mostra que a única saída justamente contra essas pessoas era se Timóteo, se o ministro, se mantivesse fiel à palavra. Porque se ele cedesse à tentação de buscar outras alternativas fora da palavra, fora das escrituras, as coisas iriam de mal a pior. E aqui, meus irmãos, é claro, a palavra continua sendo a única saída para os problemas da igreja. Não há igreja perfeita, não há ministros perfeitos, não há conselho perfeito, você não é perfeito. Se nós precisamos resolver os problemas no meio da igreja, nós só temos uma solução, é evocar a presença de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito no nosso meio e clamar que Ele, por meio da sua santa palavra, nos instrua, porque só há uma solução para nós, é que a palavra seja pregada à nossa vida de forma direta. Sem isso, meus irmãos, ficaremos tateando no meio do escuro, talvez tendo picos aqui, picos ali, mas a nossa vida continuará sendo frívola, rasa. E o ponto é justamente esse, a palavra é a solução dos nossos problemas, o púlpito continua sendo a maior fonte de vida que a igreja produz. Todo o restante, a nossa comunhão, o aconselhamento, a exortação, a disciplina, a gestão financeira, tudo isso precisa emanar da palavra. Eu não sei se vocês já viram, possivelmente sim, aquelas pessoas que vão visitar algumas igrejas e aí fala assim, eu fui lá visitar a sua igreja, mas não gostei não, sabe? Lá só tem palavra, lá não tem nada, a palavra é boa, sabe? O pastor prega bem, é muito bom assim, mas só tem palavra, não tem mais nada, não tem um louvor legal, sabe? Não tem um momento bacana, um negócio legal, só tem palavra. Meus irmãos, só tem palavra, tem tudo. Tem tudo. É claro que existem pontos que nós precisamos melhorar, mas só serão melhorados se nós tivermos a palavra. Não adianta termos tudo e não tivermos a palavra. Mas lá não tem um espaço kids, lá não tem isso, lá não tem aquilo outro. Meu irmão, se tem palavra, se contente. Porque a maioria das igrejas que nós vemos já não tem palavra mais. A palavra já não é mais suficiente, a palavra já não é mais nada. Eles querem, virou centro de convenção, virou apenas um clube, virou qualquer coisa, mas deixou de ser o centro, a agência do Evangelho de Deus. É só a palavra que pode produzir frutos em nós, meus irmãos. E aí, Paulo termina as suas instruções a Timóteo, aqui no verso número 5, falando, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpra cabalmente, até o fim, o teu ministério. Diante disso, meus irmãos, Paulo recomenda que Timóteo seja sóbrio em todas as coisas, ou seja equilibrado, não se desespere diante da dificuldade, não perca a sua compostura, não se ire facilmente. Tenha a cabeça então no lugar para saber que os problemas da igreja serão resolvidos por meio da palavra. Dê tempo para que a palavra mature no coração dos crentes. Então você veja frutificar a palavra, mas não desista dela. Seja equilibrado, seja paciente. E ele fala, suporte então as aflições. A ideia de que muitas vezes ele faria o que é certo e ainda assim receberia como consequência, como brinde, uma perseguição. Estaria firme na pregação, firme no evangelho, firme na palavra e ainda assim seria perseguido. Perseguido pelos de fora, pelos de dentro, por todos, pela heresia que emanava na igreja. Esse é o ponto, meus irmãos, porque muitas pessoas poderiam
o abandonar diante dos piores momentos, porque era exatamente o que Paulo estava sofrendo, sendo abandonado pelos seus, tendo se mantido fiel à sua vocação. Que Paulo está instruindo, olha o meu exemplo, as pessoas poderão te abandonar, mas ainda assim, permaneça firme na palavra. E aqui, meus irmãos, quando Paulo vai terminar falando, todos falando da ideia de que ele devia manter fiel à palavra, que ele poderia ser abandonado, que Paulo está dizendo é que Timóteo, que no final o sofrimento é uma das marcas, né, de um verdadeiro discípulo de Cristo. Lembra que ele já tinha dito isso no capítulo 3, verso 12, quando ele fala, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aqui é uma relação de causa ou consequência. Se você deseja viver piedosamente a fé cristã, é claro que você será perseguido, não tem dúvida nisso, não tem dúvida. E o ponto é, Timóteo, você vai ser perseguido, mas permaneça firme, fazendo o trabalho de um evangelista, cumprindo até o fim o seu ministério, pregando o evangelho, a tarefa primária de um ministro. Lembra do que Paulo havia dito em primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 16, ai de mim, se não pregar o evangelho. Paulo reafirma isso a Timóteo. E aqui, meus irmãos, eu termino lembrando de algumas questões que são importantes para nós diante desse texto e diante daquilo que Paulo falou a Timóteo, que serve para nós, igreja. Essa carta, como eu falei no início, é uma carta destinada à igreja do Senhor. O que ela nos ensina? Ela nos ensina, é claro, que nós precisamos orar e cuidar dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos presbíteros. Essa é a tarefa básica da igreja, orar para que Deus persevere a vida dos nossos pastores. Esse é o ponto principal, orar e cuidar, trabalhar para que os nossos pastores sejam cuidados, para que eles desenvolvam essa tarefa de ministros do Evangelho. O ponto é que nós precisamos, aqui o segundo ponto é que precisamos ter uma cultura na igreja que valorize e que favoreça com que eles estejam dedicados à palavra, porque essa é a melhor coisa que você vai ter na sua vida, é que os nossos pastores estejam dedicados à palavra. É a melhor coisa que você vai fazer pela vida deles, é criar uma cultura que eles estejam focados na pregação do Evangelho, labutando pela palavra de Deus, para que a palavra seja pregada com fidelidade. E esse é um ponto fundamental. Em terceiro lugar, precisamos então realinhar o nosso ideal do que é ser um ministro do Evangelho. Eu já disse aqui como as nossas expectativas são muitas vezes desconfiguradas daquilo que a própria Escritura determina como característica de um ministro do Evangelho. E por isso que nós devemos alinhar as nossas expectativas, não aquilo que o mundo diz, não aquilo que as outras igrejas padronizam, mas aquilo que a própria palavra tem como ideal. O ponto é a palavra de Deus. O que ela diz? Ela diz isso. Então eu preciso me moldar à palavra. Não é a palavra, não é a igreja que precisa se moldar a mim. Sou eu que preciso me moldar ao Evangelho. Em quarto lugar, em contrapartida, precisamos lembrar, meus irmãos, que o ministério pastoral é de serviço. Não há pompas, não há status, não há prestígio, não há nada disso. Não é porque a pessoa está ali com um terno, com a gravata, que acha que não, ele é alguém super especial, você é uma áurea. Não é nada disso, meus irmãos. Não há pompas no ministério pastoral. É um ministério de sofrimento, de cargos, de fardo pesado, muitas vezes de abandono e muitas vezes de não reconhecimento pelo trabalho realizado. E aí o ponto é esse, é aí que nós precisamos mais do que nunca, é aí que os pastores precisam estar mais do que nunca firmados na palavra. Porque se você for olhar as circunstâncias, muitas vezes vai dar vontade de desistir, mas se a palavra de Deus for o firmamento verdadeiro da vida dos nossos pastores, logo eles exercerão o seu ministério até o final, mesmo diante das circunstâncias adversas. Em quinto lugar, no final, nós precisamos nos lembrar que esses homens, pastores, presbíteros, pregadores do Evangelho, são homens santos, vocacionados por Deus, mas são homens pecadores, meus irmãos. São vasos de barro,
São homens sujeitos à queda, ao pecado, como qualquer um de nós. Então, não espere deles super-heroísmo, não espere deles super-homens, não espere isso da nossa liderança. O que eles precisam é das nossas orações para que eles permaneçam firmes na palavra de Deus. O papel da igreja é fundamental para que eles perseverem, unânimes, firmes na vocação para a qual Deus os destinou. As nossas orações são como um regar, um alimento para que eles possam permanecer frutificando em meio às tribulações, aos sofrimentos da vida. Você tem papel fundamental na vida dos seus líderes, seus pastores. Qual o seu papel? Orar e cuidar deles. E por último, a gente tem um papel. A boa notícia, em último lugar, a sexta e boa notícia, eu termino aqui, é que por mais que esses homens sejam falhos, meus irmãos, por mais que a nossa liderança seja falha, Cristo não é. Cristo não é falho. Cristo é perfeito. Cristo não muda. Cristo é o fundamento verdadeiro da igreja. Sendo assim, todos esses homens, por melhor que sejam, são diminutos comparados à glória e ao poder do nosso Senhor. Lembra do que a gente leu lá no capítulo 3, capítulo 2, verso número 12, quando a gente falou que, embora sejamos infiéis, Ele permanece fiel. O ponto aqui, a boa notícia é que, embora esses homens sejam falhos, Cristo é perfeito. Cristo é o fundamento da igreja. E Cristo é o Senhor da igreja. Esses homens são representantes, mas o Senhor da igreja é Cristo Jesus. O supremo pastor é Cristo. E quando olhamos para esses homens, Cristo deve ser o nosso alvo. O alvo da nossa vida é Cristo Jesus, não são os homens, porque os homens caem, os homens pecam, mas eles são mantidos por meio da fidelidade da palavra de Eu encerro aqui, meus irmãos, lembrando que a vocação dos nossos pastores, a função para a qual eles foram destinados também interessa à igreja. É por isso que a igreja está reunida em assembleia para eleger os seus pastores, presbíteros, diáconos. E essa é uma tarefa que diz respeito à vida da igreja. O papel deles, da liderança como um todo, diz respeito à nossa vida, se nós prosseguiremos avante, rumo à mansão celestial, rumo ao novo céu, nova terra, ou se nós ficaremos pelo meio do caminho. Isso é muito importante para nós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, Pai. Obrigado pela tua palavra, que é profunda e fala aos nossos corações. Direciona nesse momento a tua igreja a fazer a tua vontade. Nós nos lembremos, ó Pai, que a vida dos nossos pastores, presbíteros, diáconos, são vidas, ó Deus, como a nossa, Pai. Muitas vezes são suscetíveis à queda, à falha, ao desânimo, mas que o Senhor possa, ó Deus, sustentar a cada um segundo a sua palavra, para que a sua igreja, ó Deus, prossiga marchando, Deus, de forma sem parar, Deus, progressiva, caminhando, sendo direcionada pelo Senhor. Nos faça crescer no meio desse caminho. Que durante o percurso nós possamos ser fortalecidos pelo Senhor, ser cheios do Teu Santo Espírito e crescer em santidade. Esse é o desejo da Tua igreja. É que no dia final sejamos, ó Deus, muito mais moldados e parecidos com Cristo Jesus do que nós somos hoje. E essa é a nossa vontade para a vida dos nossos pastores também, ó Deus, dos nossos líderes. Tem misericórdia de nós, porque somos falhos, mas que a Tua palavra seja tudo para nós. Essa é a nossa oração, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, no nome de Jesus. Amém.